Olá pessoal, estamos de volta com o dever de casa português para o 6º ano. E aí, como vocês estão? Todos bem? Bom, muito bom. Diz uma coisa, e o respeito lá com os professores, com os pais, com os avós, está acontecendo? Parabéns, legal mesmo. Pessoal, respeito é muito importante. Hoje temos mais 2 novos alunos, Rafael e Laura. Sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, perguntem. Os demais também, sejam todos bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui. Eu sou o professor Regis e hoje o nosso assunto é linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista. Um assunto simples, mas muito importante. Vocês lembram que na aula passada nós estudamos sobre linguagem, que é a comunicação por palavras, por gestos, sons, imagens? Ok. Vamos à linguagem verbal. É a que usa a palavra tanto falada quanto escrita. A figura de 2 pessoas conversando frente a frente usando a palavra falada é linguagem verbal. Nesta outra imagem, nós temos alguém usando o megafone para se comunicar através da palavra falada. Linguagem verbal. A imagem aqui do centro, alguém aos gritos, desesperadamente, usa a palavra falada. Linguagem verbal. E se eu enviar uma mensagem de áudio para uma pessoa através do WhatsApp, que tipo de linguagem estou usando? A linguagem verbal. A pessoa, ao abrir o áudio, ouvirá a minha voz, a palavra falada. Quanto à palavra escrita, nós temos textos em jornais, revistas, ou mesmo numa mensagem no WhatsApp, só palavras, linguagem verbal. Todos entenderam? Vamos entender a linguagem não verbal? É a que não usa palavras, mas outras formas de expressões. A pintura, a música, a dança, o gesto, a nota musical, o movimento. Linguagem não verbal não usa palavras. Observem esta imagem aqui, conhecida de todos nós. Não há palavras, mas cada cor que aqui está transmite uma mensagem de segurança que deve ser respeitada. Nesta imagem nós temos o movimento nos transmitindo uma mensagem. Provavelmente, este animal está em busca da presa. E logo aqui ao lado nós temos essa figurinha conhecida de todos, está de olho em nós. Essa imagem aqui embaixo, pessoal, uma ambulância, eu quero me referir à sirene. É um tipo de comunicação onde não há palavras, mas todos nós entendemos. Significa socorro. E quanto ao carro do gás? A música do carro do gás.
está longe, mas ao ouvir nós já sabemos que o carro do gás está passando na nossa rua. Por fim, esta imagem aqui, que não há palavras também, mas nos transmite também uma mensagem. E a primeira mensagem que nós temos aqui, que nos vem à mente, é de força. Esse personagem precisará de muita força para erguer este peso. Linguagem não verbal não usa palavras, mas outros instrumentos de comunicação. Ok? Linguagem mista é a que usa palavras e imagens. Aqui nesta tela nós temos estampado vários cartazes transmitindo cada qual a sua própria mensagem. Todos eles usam palavras e imagens. Neste aqui, vocês conhecem esse personagem? Bart Simpson, aprontando uma das suas E em sala de aula. Neste cartaz aqui nós temos a propaganda do tempo da vovó. Propaganda de um calçado, a imagem do calçado e as palavras que acompanham. Aqui acima nós temos um cartaz sobre proteção, uma campanha publicitária em que são usados dois elementos, tanto a palavra quanto a imagem. E nesta do centro nós temos a imagem de um super-herói e as palavras que acompanham a imagem, fortalecendo todo o conteúdo da propaganda ou do cartaz. Linguagem mista é a que usa palavras e imagens. É hora de pensar. Vamos pensar juntos? Olha a expressão de Salsicha e Scooby-Doo quando se fala em pensar. Muita gente tem dificuldade para pensar e muita gente tem preguiça. Mas pensar é importante, nós precisamos pensar, principalmente na questão do estudo. Aqui ao lado nós temos a tirinha de Quino. Vocês conhecem Quino? Já ouviram falar? E nesta tirinha, dois personagens, Gaturro e Gaturrinho. Observem que nós temos 6 quadrinhos. Observem bem cada quadrinho e vamos à questão 1. Que nos diz a questão 1? A tira cria humor a partir do uso de alguns sinais de trânsito. Ponto. É uma afirmação. Nos 4 primeiros quadrinhos, o que Gaturro quer ensinar a Gaturrinho? Nos 4 primeiros quadrinhos, o que Gaturro quer ensinar a Gaturrinho? Vamos então observar os 4 primeiros quadrinhos. No primeiro quadrinho, Gaturrinho quer atravessar a rua, mas Gaturro o segura pelas fraldas e diz: não, Gaturrinho. No segundo quadrinho, Gaturro mostra a Gaturrinho a placa de
proibida a passagem de pedestre. No terceiro quadrinho, Gaturrinho tenta atravessar a rua utilizando uma bicicleta, mas Gaturro mais uma vez o segura pelas fraldas e diz não. No quarto quadrinho, Gaturro mostra a Gaturrinho a placa de trânsito proibido o tráfego de bicicleta. A questão é, nos 4 primeiros quadrinhos, o que Gaturro quer ensinar a Gaturrinho? Letra A, que Gaturrinho deve conhecer a linguagem não verbal. Letra B, que tudo é proibido e nada é permitido. Na letra C, que Gaturrinho deve respeitar a lei de trânsito. E na letra D, que os sinais de trânsito diz respeito aos homens. Qual das respostas ou qual das opções é a resposta certa? Tempo. Letra C. Questão 2. Quais quadrinhos apresentam a linguagem não verbal? Tempo. Quadrinho 2, quadrinho 4, quadrinho 6. Questão 3. Quais quadrinhos apresentam a linguagem mista? Tempo. Quadrinho 1, quadrinho 3, quadrinho 5. Questão 4. Quais quadrinhos apresentam a linguagem verbal? Tempo. Nenhum quadrinho. Observem, linguagem verbal é a que usa a palavra, tanto falada quanto escrita, mas só a palavra. Em todos os 6 quadrinhos, não temos nenhum que apresente
tão somente a palavra. Todos acertaram? Pessoal, uma palavrinha: compreensão. Compreenda seu professor. Professor estuda muito para apresentar uma boa aula para os seus alunos. Compreenda seu pai, compreenda sua mãe, tente entendê-los. Eles se esforçam muito para dar a você o melhor. Compreenda os mais velhos, os idosos, seus avós que cuidaram dos seus pais e agora estão cuidando de vocês. São velhos, estão cansados. Bom, pessoal, espero que o dever de casa ajude vocês em sala de aula com os seus professores. Agradeço a presença de todos, ficamos por aqui e até o próximo dever de casa. Fui!